Olá, nesse vídeo eu vou comentar os livros teóricos lidos em 2020. Eu separei nessa categoria de livros teóricos. Em 2020 eu estava fazendo mestrado em psicanálise com a temática homossexualidade e psicanálise pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Concluí agora em 2020, iniciei em 2018, concluí agora em 2020, e por isso alguns livros aqui elencados são relacionados a essa temática específica, tanto psicanálise quanto homossexualidade, e é por esse motivo. E aí eu vou começar apresentando aqui de forma aleatória, mas eles são divididos por temática. Esses dois que eu vou falar agora, eles são relacionados com a temática da Segunda Guerra Mundial, que não tem nada a ver nem com meus estudos da psicanálise, nem com meus estudos sobre homossexualidade no mestrado. Mas tem a ver com o interesse que eu tenho em estudar questões relacionadas à Segunda Guerra, especialmente a questão do antissemitismo e a questão da homossexualidade. E aí eu li esse livro da Elizabeth Roudinesco, que é uma historiadora, psicanalista também. O nome do livro é A Parte Obscura de Nós Mesmos, uma história dos perversos, porque aqui tem um capítulo que fala sobre a questão tanto da homossexualidade, mas especialmente, que foi o que me trouxe esse livro, a questão do antissemitismo. E aí esse aqui, que é o Retorno à Questão Judaica, também da Elizabeth Roudinesco. Esse livro é simplesmente incrível em relação à temática do antissemitismo. Eu tinha interesse em estudar um pouco, me aprofundar um pouco na diferença entre o que é o judaísmo, o que é a questão judaica, o que foi a perseguição aos nazistas na Segunda Guerra. E esse livro traz um panorama muito interessante da história dos judeus. Então, muito recomendo esse livro. E aí aqui, esses próximos 4 são livros relacionados à psicanálise com temas gerais. Esse Sertão e Melancolia é um livro que fala sobre melancolia, na abordagem psicanalítica, e ele foi escrito pela Carla Patrícia Holanda Martins, que foi a minha professora orientadora, tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na minha monografia de conclusão de curso de psicologia. Muito bom, ela tem uma escrita muito boa, ela traz elementos da literatura, deixando o texto não vou dizer um pouco menos acadêmico, porque ele é um texto acadêmico, mas trazendo elementos de poesia para um texto mais sério, que é um texto acadêmico. Aí eu vou ter aqui Política e Psicanálise. Esse livro é um livro da coleção Passo a Passo. São esses livrinhos que trazem um conceito específico, nesse caso Política e Psicanálise, do Ricardo Goldenberg. E ele é super interessante, a diagramação dele é muito boa, ele é um livro para você ler assim despretensiosamente, mas ele vai se aprofundar minimamente nesse assunto a que ele se propõe. E além desse livro aqui dessa coleção, eu li também A Sublimação, do Orlando Cruxem, que também foi meu professor na Universidade Federal do Ceará, no curso de Psicologia, e também é um livro bastante interessante, onde ele vai trazer especialmente a questão do texto sobre o Leonardo da Vinci em Freud, para pensar a questão da sublimação em psicanálise. E aí nós temos esse aqui também, Freud e a Difusão na Psicanálise, do Cérvulo Augusto Figueira, também muito interessante, e também foi importante na construção do meu texto, porque eu trago um pouco a questão da difusão na psicanálise. Por fim, em relação à psicanálise, eu tenho o volume 1 dos escritos sobre a psicologia do inconsciente. Essa edição, que saía pela Imago, ela foi a tradução direto do alemão, né, não mais do inglês, como era antigamente as edições da Standard das obras completas de Freud. E aqui nós temos 3 volumes traduzidos pelo Hans, né, de organização de tradução do Hans. Só que ele faleceu e deixou inacabado esse projeto, que só lançou 3 obras, mas que para mim são as melhores, é o melhor texto traduzido do Freud, na minha opinião, dos que eu tive acesso. E aí, nesse aqui, a gente tem 5 textos, que é Formulações sobre os 2 princípios do acontecer psíquico, alguns comentários sobre o conceito de inconsciente na psicanálise, a guisa de introdução ao narcisismo, pulsões e destinos da pulsão e o recalque. Então, eu li esse específico porque alguns textos também me interessavam dentro da minha dissertação, e acabou que eu li os textos todos que tinham nesse livro, esses 5. E aí, nos livros relacionados com a minha temática sobre homossexualidade e psicanálise, que alguns foram para a dissertação, outros não, foram de interesse mesmo, eu vou ter esse aqui, que é mais psicanalítico, que é Psicanálise e Homossexualidade, e Homossexualidades, no plural, Teoria Clínica Biopolítica, Tami Ayoshi. Muito bom também, porque traz essa relação com a psicanálise, pensando a homossexualidade ou as homossexualidades no plural, passando por Freud e tudo mais.
Esse aqui, para mim, foi assim uma das melhores coisas que eu li esse ano em relação à temática, que é o Reflexões sobre a Questão Gay, de Thierry Bon. Esse livro é simplesmente imenso, mas assim, ele faz um panorama muito amplo da questão da homossexualidade, pensando Foucault. Ele é dividido em 3 partes, uma delas é pensando Foucault, e essa parte especialmente é muito interessante, mas também tem uma que é As Heterotopias, o nome dessa parte é As Heterotopias de Michel Foucault, mas tem também uma que se chama Espectros de Wilde, que é o Oscar Wilde, e aí é interessante porque faz esse resgate da homossexualidade, pensando em alguns autores, né, da literatura e alguns nomes emblemáticos. Então essa parte difere dessa do Foucault, traz essa perspectiva mais da literatura. Estou buscando aqui qual é o nome da outra parte. E é Um Mundo de Injúrias, que aí faz um panorama mais geral da questão da homofobia. E aí depois especifica a questão do Wilde e depois especifica um pouco a questão do Foucault. Então eu super recomendo, é um livro que você vai aprofundando assim, a intensidade da complexidade do livro, mas é um livro que dá para todo mundo ler. Assim, me perguntaram, só quem faz psicologia vai conseguir entender? Não, ele é um livro que traz exige uma certa leitura de outras coisas também, mas é possível que você leia e compreenda bem. É um investimento que vale a pena fazer, assim, de tempo mesmo, porque realmente foi um livro que eu fui lendo aos poucos ao longo do ano. E aí tem esse que eu li pensando em problematizar a questão do título, que se chama assim, Praticamente Normal, uma discussão sobre o homossexualismo, do André Sullivan, e eu problematizo a questão no post que eu fiz especificamente para ele aqui no Instagram, lá no Instagram, dependendo de onde esse vídeo estiver postado, e eu problematizo a questão do homossexualismo e o que é que ele quer dizer com praticamente normal. Então confiram lá, mas honestamente não é um livro ou um texto que eu recomende tanto. Acho que dá para passar sem, tem outras leituras muito mais atualizadas e discussões muito mais atuais do que a proposta por esse livro, mas ele não é ruim. E aí eu tenho esse aqui que foi por interesse mesmo, eu ganhei de presente de uma amiga, e ele se chama No Candomblé, Quem é Homem e Quem Não É, do Caio Lemos. Então foi uma leitura muito interessante que que me deu a possibilidade de pensar um pouco a questão da transexualidade a partir do candomblé, né, e das diferenças religiosas, do preconceito religioso, e a própria questão da transexualidade dentro de uma instituição, que seria o candomblé, que se propõe a aceitá-la e a pregar a aceitação dos corpos, e enfim, das questões relacionadas à sexualidade. Mas aqui a gente problematiza, a gente não, né? O autor problematiza essas questões. E aí eu tenho também esse livro que também se propõe a ser um livro um pouco polêmico. O nome dele é Transsexualidade, o corpo entre o sujeito e a ciência, porque ele discute essas questões relacionadas à questão da mudança de sexo, e aí ele vai problematizar isso como uma demanda que pode surgir em função de outras questões para além do sujeito. Então vale a pena a leitura para pensar essas questões. E por fim, esse que é um livrinho super curto, mas que ele amplia horizontes assim de uma forma grandiosa, que é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, do Daniel Borilho. Super recomendo, porque ele traz essa questão da homofobia, ele vai discutir a questão da homofobia e vai fazer um panorama histórico. O livro é pequeno, mas ele traz uma discussão e ele traz informações e dados bastante atuais, mas faz uma retomada histórica, o que é bastante interessante. E tem mais um livro que eu não tô com ele aqui, que se chama O que é Transsexualidade, da Berenice Bento, que também é um livro meio que introdutório, que também se propõe a ser um livro desses de coleção, de passo a passo, para pensar o que é a transexualidade, e logicamente também é uma perspectiva introdutória. Não, apesar de aprofundar algumas questões, ele é muito mais uma forma de você adentrar na temática do que propriamente você fazer uma grande pesquisa. E aí, no geral, minhas leituras teóricas foram essas. Lógico que eu li outras coisas, mas não obras completas. E aí eu separei esses aqui que eram livros para indicar ou contraindicar, em alguns casos. E é isso, e até a próxima.